Está começando mais um Quinorando de Demolidor. Eu preciso só fazer uma explicação. Calma. Eu nem sei que capítulo do Demolidor que a gente está falando. Exato. Porque pra mim, Bom, eu não sei se eu tô enganado, porque às vezes eles fazem isso. Não, vai ter 8 episódios. Não, tem um episódio surpresa. Eu não sei se eu vi errado ou se realmente é um episódio surpresa. Comenta aí se eu tô errado, se eu errei. Porque pra mim era o último episódio. Eu fui seco. Agora eu quero ver como é que vai ser. E não é. Foi igualzinho a continuação da WandaVision, que quando acaba, você fala, uai, acabou? Aí entra um capítulo especial depois que explica. Ah, entendi. Ok. Demolidor que eu tava com o pé atrás, ainda estou, não vou negar, mas esse episódio, meu amigo... Você não vai negar? Eu vou ter que falar que eu não vou negar que estou louco por você. Cara, que série do corólio, cara, muito foda. Esse episódio foi foda. O problema é o final, como vai terminar. Mas por isso que eu tô com o pé atrás. Eu tô torcendo pra terminar bem, funciona. Nunca torci tanto. Mas... A cena do Demolidor com o mercenário preso na milha. Cara, eu tive várias, eu assisti aquela cena 2 vezes para tentar entender o que aconteceu ali. Eu preciso só voltar no episódio anterior, porque eu fui rever e eu fiquei na dúvida. A Vanessa manda o cara ir lá atrás do rei do crime. O Fisk. O Fisk. E o Fisk tava esperando o cara. E aí ele fala, não, você quer falar pra ela porque eu vou levar o jantar dela, não sei o que, tal. E depois eles se reconectam. E aí ele leva ela lá pra ver o amante lá preso e ela atira nele. Eu fiquei muito boa aquela cena. Se ela não mandou o capanga lá, já avisando o Fisk, pro Fisk dar um fim no cara. Não. Eu acho que não. Eu acho que ela manda matar realmente. Porque eu falo entendi. Depois foi muito assim, pra um que tentou matar o outro. Pode ser, faz sentido o que você tá falando. Não tinha pensado nisso, mas faz sentido. Eu fiquei nessa dúvida, porque realmente, tipo assim, ela pode ter mandado o cara lá, porque o cara tava enchendo o saco dela. Ele já tava uns vários episódios enchendo o saco. E ele tava devendo dinheiro, inclusive. Né, lá pro outro capanga e tal, estamos devendo. E ela manda ele lá pro ele dar um fim nele. Eu só não acho que é isso. Faz todo sentido o que você está falando, mas eu só não acho que é isso, porque ela também mandou matar o amigo do Demolidor sem o Fisk saber. Temos isso, né? Que revela que quem matou o amigo do Demolidor não foi o Fogg. Mas não revelou 100%. Porque ela blefou ali, porque o Demolidor começa a dançar com ela, fala, foi você que mandou. Muito boa a sequência. Aí ela, eu não sei o que você tá falando, não. Se eu sei, foi você. Porque o Fisk parece que não sabe, mas ele não sabe. Ela não sabe. Então, assim, ainda tá meio aberto. Vai ter que e aí eu vou te pedrinha em cima pra confirmar tudo. Aí eu vou te perguntar mais uma coisa. O Demolidor soltou o mercenário quando quebrou o dente dele ou não? Também é uma. Ou é outra burrada dele, porque foi uma puta cagada. Porque quando ele faz isso, o mercenário já sai falando pra ele, obrigado, advogado. E ele fala, vai se fuder. Então dá a entender que dá a entender que ele fez aquilo pra tentar realmente soltar o bicho, sabe que ele ia soltar. Porque ele pega pelo cabelo do cara e fala, eu não vou te liberar porque eu não confio em você. Aí bate com a cabeça dele 2 vezes na mesa. Mas assim, por que talvez o Demolidor fez isso pra, tipo assim, ele descobrir quem matou o Fogg. Porque antes, né, rola discussão ali no bar, quando ele vai lá no bar, que já tá fechado. Porque se ele deixar o mercenário no presídio, o mercenário iria morrer. Isso é ponto certo. Não, os caras iam matar ele. Só que rola aquela conversa antes deles no bar lá, que é com o policial e com a dona do bar, e ele monta o quebra-cabeça de tipo... Pera... O Fogg sabia que ganhou. O Fogg sabia, e aí tem o rolê do drink,
que a menina fala, não, mas ele falou, o Fog não bebeu isso dela. Não, ele pediu. Aí ele lembra que quem tava com o drink era a sócia dele, entendeu? Sim. Então ele tem esse rolê com o drink ali que ele fica, mano, será que foi trairagem? Será que entregaram o Fog? Porque a série conspirou muito nesse ponto da própria namorada dele tá investigando ele, talvez ela saber, monitorando ele como demolidor, da própria sócia dele. A série tá diferente do que era o Fog e a Karen, que eram amigões dele, ele apanhava, levanta, vamos, não sei o quê. Aqui a série trouxe muito, principalmente esses dois, como as duas, né, como suspeitas, né? Elas são muito assim, suspeitas. O próprio policial também tem momentos que você dá umas desconfiadas nele. Então traz todo mundo como suspeito, conspirando em volta dele. Aí pode ser que realmente ali ele jogou. Porra, se eu soltar o mercenário, ele vai ir atrás de quem mandou, né? Porque quem mandou ele pra cadeia. Só que o mercenário, em vez de matar, todo mundo achou que ele ia atirar na esposa e ele atira no rei. No Fisk. Então, eu acho que o último episódio tem que botar a pedrinha firme nisso daí, não pode deixar aberto. E aí eu não entendi, por que o Demolidor pulou na frente do rei? É outro ponto também, né? Porque pra mim não fez sentido isso, ele evitar, porque a princípio ele achava que tinha que matar o rei, porque o cara se o cara atira na Vanessa, ele entraria na frente? Pois é. Talvez porque realmente não foi o Fisk que mandou matar, né? Então eu acho que... Agora eu vou falar um negócio. Diferente da Netflix, como a Disney está sabendo utilizar o personagem do Demolidor como o Matt Murdock, pra gente não esquecer que ele é o Demolidor. Porque assim, ele quase não usa uniforme, mas o tempo todo ele usa o poder do ouvido, da audição, do tato, de tudo mais. Cara, ele ouvindo o mercenário armar a arma, fazer o track, é sensacional, que ele abaixa a cabeça e a audição dele faz o... Caralho, do cacete isso, cara. Tá muito bem construído. Eu acho que essa montagem final desse último episódio, porque tá muito isso, né? Demolidor corta Fisk, Demolidor, os relacionamentos do Bad Boy vai juntando, né? Até ter esse colapso. E aí, de novo, é o primeiro episódio, é o Fisk se reconectando, né? Esse episódio é o Fisk se reconectando com a Vanessa e o Demolidor tretando com a namorada dele. Não, peraí, não sei o que, está, né? Os dois se separando, entre aspas, os dois brigando e o Fisk se reunindo com a Vanessa novamente, né? E até a montagem é isso, né? É os dois discutindo e o Fisk com a Vanessa se conectando ali, matando o cara, né? Muito legal. Essa montagem até colidir ali é sensacional, sabe? A cena da dança que eles começam a conversar sem estar falando com o outro, que o Demolidor passa a ouvir o que o Fisk está falando, e o Fisk pergunta: o que você está fazendo aqui, demônio? O que você está querendo? Porra, sensacional, que cara. Ele vai escutar. Sensacional. Sensacional. Foi muito bom esse episódio, foi muito bem feito. A tensão criada no episódio foi boa, porque quando... Beleza, ele foi lá, bateu no cara, né, no mercenário, aí o mercenário... Cara, na prisão, a hora que ele sorriu, assim, que eu vi o dentinho, assim, eu falei, fudeu, meu amigo, fudeu, meu amigo, fudeu. Aí o cara, pum, o dentinho, muito bom, ele cospe, né? Aí fudeu, mano, aí a tensão criada na fuga dele, até ele chegando lá, foi muito bem feita, porque, mano, o cara é perigoso para um caralho, meu mano. Ele não é qualquer um que tá solto, não, bicho. E muito bom. Essa montagem foi boa. E aí é legal que os seguranças dele lá, né? A Task Force lá do Fisk. O cara fugiu, o cara meteu o pé. Não, mas tá tudo certo. Vamos aumentar a segurança. Mas não vai adiantar bosta nenhuma, velho. Ele vai entrar, entendeu? Teve também... espadachim, não comentou. Espadachim. Tá aparecendo muito bom. Tá participando também. O espadachim, que é o criador... vou corrigir. É o que treinou o Gavião Arqueiro. Ele é o mestre do Gavião Arqueiro. Ele ensina o Gavião Arqueiro todas as técnicas. E ele tomou uma pressão do Fisk lá, que a pressão... Eu não sei. Eu não sei o que você tá falando. Eu sei. Isso é merda, eu sei. Muito bom. Muito bom. Esse episódio foi bom, foi bem feito, foi bem...
Porra, eu quero ver onde é que vai entrar o Punisher, porque tem umas cenas de trailer que eles divulgaram que tem cenas de ação com o Punisher, né? Não sei se isso foi Talvez. cortado, então. Porque se foi cortado e eles estão. É, vamos dizer assim. Cortou e estão usando o Punisher só pra divulgar, Sim. eu acho que vai ficar ruim, né? Então, esse último capítulo não vai, ele não vai terminar a série. Ele vai criar uma história para a segunda temporada. Isso não espere a solução de tudo agora, porque não vai acontecer. Ele vai criar alguma polêmica para a segunda temporada. Por exemplo, o ser revelado que Matt Murdock é o Demolidor, ou algo desse tipo para a imprensa, e ele vai ter que se defender. Mas alguma coisa vai acontecer para ele vai terminar com o uniforme preto, por exemplo. O uniforme preto é a fase que ele tá meio B10, assim, ele tá meio porra louca. Então Então, eu acho que vai ser isso. Ou ele vai. Isso assim, isso é óbvio que vai acontecer. Ele vai enfrentar a força-tarefa. sim. Tá? Isso vai ter que acontecer, ele vai ter que enfrentar e bater em todo mundo. Então ele deve perder a namorada também no final da temporada, que ela vai saber que ele é o Demolidor, ou o Rei do Crime vai contar, ou o Fisk vai contar, alguma coisa. Mas a tendência é essa, é criar uma polêmica, a morte da Vanessa, como já li em algumas matérias, mas vai se criar alguma coisa em que vai criar uma ruptura aberta, uma briga aberta entre os dois principais. Eu acho que assim, se a Vanessa morre, o Fisk vai ser mais pulso firme. Ele pode É, chegar e falar assim, ó, morreu pra mão de um vigilante, agora nós vai botar pra isso. morrer mais, porque é o discurso dele, vamos botar Eu pra acho que fuder mais ainda. Porque nas fotos das filmagens da próxima temporada, a Força Tarefa já não tá com esse uniformezinho que eles estão aqui, não. Eles estão com o uniforme com a caveira do Punisher. Então, mega operação, assim, sabe? Ela tá Então muito eu acho que é grande pro isso. que a gente tá vendo aqui. E o Demolidor de uniforme preto pode ser de duas uma, ou ele vai perder alguém importante, ou ele vai matar alguém, talvez, né? Ele vai cometer um crime, né? Porque diz que nos quadrinhos o uniforme preto é no momento que ele rompe essa linha de Sim. tipo de não mato. Então ele quebra essa própria regra dele e aí ele fica meio porra louca, entendeu? Com ele mesmo. Então vamos ver. Estamos gravando no dia que tá saindo o último episódio, então É isso semana que vem a aí. gente volta pra fechar e passar a régua. É isso aí. Beleza, algo mais, papai? Não, não, fechou. É isso então. Comenta aí o que você achou desse episódio. Acho que agora é o penúltimo e o próximo é o último. É. Se vir mais um, fodeu. Não vou contar mais. Comenta aí, não deixa de curtir, compartilhar que fortifica demais. Tudo de bom. Abraços e bons filmes. Bons streamings. E cortou.